Seja muito bem-vindo a mais uma aula da construção da nossa Pokédex. Dessa vez a gente vai estar construindo essa pequena telinha aqui que mostra os detalhes ali do Pokémon, tá? Então, sem enrolação, já vamos começar logo a fazer isso aqui, tá? Eu já estou com um projeto executando aqui da maneira que a gente deixou no vídeo passado, tá? Eu vou criar uma pastinha aqui chamada Pokémon. E aqui dentro dessa pasta Pokémon, a gente vai ter um arquivo chamado, a gente coloca entre colchetes aqui id.tsx. Por que que a gente está construindo dessa maneira? Nesse padrão de construção de projeto, todo arquivo que eu crio automaticamente vira uma página dentro do meu aplicativo. Esse é o conceito do Export Router, tá? E se você parar para pensar, toda vez que eu abrir aqui para poder verificar as informações de um Pokémon, é um Pokémon específico, então eu preciso de uma informação única desse Pokémon, seja o nome, seja o ID e assim por diante. Então, eu preciso sempre criar uma pasta e dentro dessa pasta eu passo esse formato aqui, ó, de colchetes, mais o ID, que é a informação única que vai aparecer para aquele elemento, tá? E para a gente utilizar esse padrão, a gente precisa vir aqui no layout, né? E aqui dentro do layout eu vou ter que abrir algumas coisas aqui, que eu não lembro 100%, então já vou me isentando aqui caso a gente tenha alguns gargalos, é porque eu não lembro exatamente como que se faz. Mas para isso a gente tem a documentação para resolver esse nosso problema. Então a gente pode vir aqui na documentação e pesquisar por Expo Router. Vamos caçar aqui pro Expo Router, navegação, acho que aqui tá. Vamos caçar aqui Expo Router, introdução, beleza. Vamos caçar instalação, não é isso que a gente precisa, não é isso também. Criar páginas, aqui. Ele segue o conceito que eu acabei de explicar, né? Então a gente precisa ter uma página entre colchetes para poder pegar uma informação única. E eu preciso também, tá? Eu preciso que me explique como que eu vou fazer para alterar aqui no meu layout. Beleza. Uhum. Vamos ver, vamos ver. Tá, beleza. Tá, não me falou muito bem. Deixa eu caçar alguma coisa relacionada a modal. Modal Expo Router. Tá, a gente precisa fazer mais ou menos algo nesse sentido aqui, tá? Então vamos copiar e vou colocar aqui. O name aqui não é root e sim index, beleza? Eu posso copiar esse aqui agora novamente e agora a gente vai ter uma página chamada Pokémon Salvo. E já ficou bacana, tá? Aqui no meu index eu posso, eh, dentro do card, a gente vai fazer o seguinte, tá, aqui é o input. Aqui dentro do meu content, eu preciso de uma maneira de acessar esse botão aqui. Então para isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um link, que vem lá do Export Router, posso pegar isso daqui, coloco e jogo para cá. Esse nosso link, ele vai ter um href. E esse href é que vai fazer as coisas para nós. Então a gente vai ter um path name, o path name dele aqui é Pokémon, eu acho que é dessa maneira. E aqui a gente vai ter o params, que é o parâmetro que a gente vai estar enviando. No caso vai ser um ID com o nome do Pokémon. Então, por exemplo, name. E aqui eu preciso realmente passar dessa maneira aqui. Salvo. Agora se eu clicar aqui, não deu certo. Tá, vamos tentar entender por que que não deu certo. Tá, a gente tem uma pasta ali chamada Pokémon. Aqui tem um ID. Vamos voltar. Será que isso funciona só para em números inteiros? Tá. Na verdade, eu meio que entendo por que que não deu certo. É porque aqui a gente não fez nenhuma tela, então eu preciso fazer um padrão aqui de tela ainda, né? Então, export default function. E aqui eu posso dar o nome de Pokémon. Muito bem, eu já fiz aqui o padrão de tela, né? Só mostrando isso aqui. Eu acredito que agora, se a gente tentar novamente, vai dar certo. Tá, não deu certo, então eu vou
novamente aqui fazer um reload na aplicação, certo? Já fez o reload, agora eu vou clicar aqui novamente para ver se vai funcionar e funcionou. Então a gente já está conseguindo navegar de uma tela para outra, né? Se eu voltar para a tela anterior, ele volta normalmente. Então a gente já aprendeu essa parte de navegação com o link. Agora vamos lá para aquela tela e vamos começar a criar as estilizações para ela. Então novamente, a gente vai ter um padrão muito parecido. Eu vou até copiar esse export const aqui da variável de estilização, levo para cá. Aqui eu fecho as chaves e o parêntese, né? Aqui eu preciso importar o style sheet do React Native. Vamos criar uma variável chamada container e vamos adicionar um background color que num primeiro momento vai ser totalmente branco. E eu preciso também adicionar um flex direction, não, um flex de 1 que é para ocupar o espaço total da tela, tá? Aqui a gente vai ter um styles que vai receber styles.container, salvo e é isso, né? Se eu voltar agora, vamos colocar lá alguma outra view que a gente vai precisar dela aqui, salvo. E aqui no layout a gente pode ver que esse aqui é um modal, mas por enquanto a gente faz como tela e depois a gente muda para um modal mesmo, tá bom? Então perceba que aqui a gente vai ter um headerzinho com uma foto no centro, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Aqui eu vou colocar um styles, que vai receber styles.header, copio, levo para cá. Esse nosso header, ele vai ocupar todo o espaço que ele conseguiu ocupar. E vamos também colocar um background color para ele, que é a cor de fundo que ele tem, que é um pouco diferente da cor natural da aplicação. Então deixa eu pegar essa cor aqui, perceba que é F6, F6. Então levo para cá, colo aqui. Aqui a gente vai ter também o mesmo padrão ali do que foi no index, que é, vamos recolher isso aqui tudo, ó. Aqui no header a gente teve na verdade não foi no header, a gente teve uma imagem. Putz, não foi. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui no header a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar uma imagem, salve. Essa nossa imagem eu posso colocar um source e novamente vamos fazer um require ponto barra, na verdade ponto barra, faça assets barra e image ponto png. Salve. Se eu vou lá para a tela, perceba que a imagem já está aparecendo ali, né? Só que a cor ainda não está aparecendo da maneira que a gente precisa, né? Deixa eu fazer isso aqui. Ah, agora sim. Não precisava do flex de 1 não, tá? Aqui no container eu vou fazer o seguinte, perceba que tudo vai seguir o mesmo padrão aqui, ó, de espaçamento tanto aqui quanto na parte de cima. Então vamos colocar um padding em todas as direções. Então, por exemplo, aqui, ó, padding em todas as direções de 25, por exemplo. Olha só, já ficou bem bacana. Se você não consegue ver ali, basta fazer um head aqui, por exemplo. Opa, head salve. E olha só que bacana, tá vendo? Ficou bem massa. Voltar para a cor que era antes. E vou fazer com que os elementos ali dentro do nosso header eles estejam no centro. Então, align item center e um justify content de center. Agora eu posso colocar um padding em todas as direções de 25, por exemplo. Perfeito. Agora eu faço o seguinte, coloco um border radius de 5, salvo e já ficou bem parecido ali com o que tem ali. É fato que a imagem está um pouco menor, mas eu não quero mexer muito com a imagem, então eu vou colocar aqui um styles, porque a imagem a gente vai mexer depois, tá? Vamos colocar aqui um width por exemplo, 80, eu acho que fica bem bacana. Vamos colocar de 100, né? De 100 fica muito, né? Então vamos deixar de 80 mesmo. Já ficou bem legal. Vou até cortar na mãozinha dele ali, mas enfim, vocês entenderam o que eu tô querendo fazer. Agora, a gente precisa de um texto, então eu vou copiar esse texto aqui. Logo abaixo do meu header eu vou colocar esse texto, perfeito? Então ele já está ali. E aqui vamos colocar as estilizações para esse texto também. Então copia o text, cola aqui. Aqui vamos colocar name Pokémon. Copio, levo para cá. A cor não precisa mudar, somente a fonte. Vamos colocar um font size de 25, por exemplo. Já ficou bem legal. E posso também colocar uma margem de, por exemplo, 20. Salvo, já ficou bem interessante ali, né? Agora a gente precisa fazer esses. Eu não vou colocar esse texto aqui, que eu não sei o que isso aqui significa no layout, tá? Não sei mesmo. Se vocês souberem, comenta aí. Mas agora a gente vai fazer esse cardzinho aqui, tá? Na verdade, esses dois cards. Então, vamos lá. Primeiro card aqui eu vou fazer abaixo desse nosso text aqui, tá? Então eu posso colocar aqui uma view. Essa view eu posso colocar o nome dela, uma estilização, na verdade. Vamos colocar de
info Pokémon, que é as informações do Pokémon, né? E dentro do info Pokémon a gente vai ter a informação 1. Então eu copio isso daqui, info, né? E dessa informação a gente vai ter a altura, que é um text. Aqui a gente pode colocar da seguinte maneira: o peso, né? Copia, joga aqui. A palavra peso, copia, joga para cá. Salvo. Agora eu vou somente utilizar isso aqui por enquanto, né? Então vamos pegar esse nosso info Pokémon, vamos levar lá para baixo. E aqui no info Pokémon a gente vai colocar largura e altura, tá? Então, basicamente, essa nossa caixa, ela tem 390 de largura por 844 de altura. Na verdade não, né? Eu preciso selecionar ela, eu não tô conseguindo selecionar. Tá, não vou me preocupar. Putz, mas eu também tô bugando o layout inteiro. Tá, não vou me preocupar. Eu vou fazer isso aqui da maneira que eu tô vendo aqui, tá? Então vamos fazer essas duas caixinhas. Para isso, a gente vai fazer o seguinte: eu preciso adicionar uma cor nelas aqui só para eu poder ver isso acontecendo na prática. Então, background color, vamos colocar aqui um red, salve. Olha lá, já tô vendo. Eu vou duplicar para ficar duas, uma do lado da outra. Então, aqui o info, salve. Na verdade, eu estou utilizando da maneira errada, né? Não é o info Pokémon, e sim o info. Beleza? Aqui eu vou pegar o background e colocar somente no info. Salvo, ficou da mesma maneira, né? Aqui no info Pokémon, posso colocar um flex direction de row, porque aí vai ficar um do lado do outro. Salvo. Beleza? Já tá um do lado do outro. Eu vou fazer com que ele ocupe 100% do espaço que ele tem. Acho que eu nem preciso fazer isso se eu colocar um padding de, por exemplo, 15. Botou uma vírgula ali, salvo. Olha lá, já ficou bem legal um padding de 15, né? E eu posso colocar um distanciamento agora entre eles. Por exemplo, um gap de 15. Salvo. Já ficou bem, bem legal, né? Bem legal. Vamos dar uma olhada. Acho que pode até colocar um pad um pouco maior, porque eu coloquei de 15, mas eu acho que eu posso colocar de 25, por exemplo. Aí, ó, já ficou bacana. Agora eu posso simplesmente mudar a cor, né? Porque eu coloquei uma cor vermelha, mas na verdade ele não tem preenchimento, né? Ele só tem borda. Então vamos fazer a borda para ele. Então, border width south. Ó, lá já ficou a bordinha. Agora a gente vai colocar um border radius de 4, por exemplo. Já ficou arredondado os cantos. Agora eu preciso somente pegar a cor que vai aqui. Eu não tô conseguindo selecionar essa paradinha da cor aqui, por que será? Ah, consegui. Copio a cor, levo para cá, e aqui no meu card, então, aqui no meu info, eu posso simplesmente fazer um background color. Na verdade, no border color, né? Porque é a cor da borda e não do preenchimento da caixa. Salve. E olha só, já ficou bem legal ali, né? Agora a gente precisa fazer exatamente a mesma coisa, só que aqui embaixo, né? Então vai ser exatamente o mesmo conceito, só que para as evoluções. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: olha só, eu vou simplesmente. Na verdade, está faltando aqui, né? É, aqui está faltando a gente utilizar esses textos aqui. Então, info, peso, né? Peso, se eu não me engano, é white. Tá. Agora aqui, ó. Info, text 1, copio. Colo aqui e aqui eu preciso colocar a estilização desse nosso texto ali, porque ele é um pouco maior do que o outro, né? Então perceba que ele tem um font size dele aqui, ó, de 20, por exemplo. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar um font size de 20, salve. Olha só, já ficou bem legal, né? E agora eu vou colocar também, né, o segundo texto, que é a mesma coisa, tá? Então eu copio isso aqui, colo aqui do lado e aqui é o 2. Na verdade, o 2 ele nem precisa modificar, ele pode ficar do jeito que tá. Eu acho que pode deixar do jeito que tá. A única coisa que eu vou fazer aqui no font size, eu vou colocar um preenchimento um pouco maior, né? Um font weight de bold. Aí, ficou melhor. Agora, aqui dentro do meu próprio info, eu posso até remover isso aqui, porque eu não vou precisar. Aqui dentro do meu próprio info, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso alinhar isso aqui no centro. Então, justify content, center, certo? E preciso alinhar todos os itens no centro também. Salve. Show de bola. Agora eu posso simplesmente copiar isso aqui, colar. Vou colar desse outro lado aqui também. Salve.
Pronto, agora os 2 estão totalmente iguais, o que muda é que agora é só informação de um para o outro, né, porque aqui é a altura, então copia, jogo para cá, e aqui a gente coloca a altura. Salve, olha que maneiro, peso e altura. Se eu voltar aqui no Figma, a gente vai ver que o layout está bem similar mesmo ao que está sendo proposto. Só esse aqui que eu vou colocar como um preenchimento um pouco maior, porque aqui o preenchimento não ficou muito bom não, né. Aqui no Name Pokémon. Vamos colocar aqui um font weight de bold. Salve, e ó, já ficou melhor. Então é isso, pessoal. Agora a gente precisa fazer as evoluções, que é exatamente a mesma coisa, tá? Então copia. Na verdade, não precisava nem copiar, né? Eu posso simplesmente vir aqui, copiar isso aqui, e para depois aqui do info Pokémon, a gente vai colocar as evoluções. Salvo. Olha que legal. Eu acho que vou até deixar, negrito também, porque eu percebi que lá não tá negrito, né, e tá um pouco menor. Tá, depois a gente vê se a gente modifica isso ou não. E agora a gente vai, de fato, a fazer esses cardzinhos aqui de evolução, tá bom? Preciso fazer alguns cards, então novamente a gente vai ter uma nova view, inclusive eu vou até copiar essa view aqui, ó, copiar, vou colar ela aqui. Aqui a gente vai estar o nome dela de footer card container, copio, levo lá para baixo, salvo, volto aqui para cima novamente. Vou recolher tudo isso aqui que eu não estou utilizando para você não se confundir, beleza? Dentro do nosso footer card container, a gente vai precisar, acho que vamos precisar de mais uma view também. Essa view eu preciso dar um nome para ela, então deixa eu já copiar logo aqui em cima e vamos colocar esse nome nela aqui. Eu vou dar o nome dela só de card, porque aqui vai ser o card propriamente dito, tá? Então, footer card, levo lá para baixo, colo ali. E aqui a gente vai ter uma IMG, que vai ser a imagem do Pokémon. Tanto é que eu posso até copiar isso daqui, ó, copiar, colar aqui, vai ser a mesma coisa. E depois desse nosso card aqui, a gente vai conter um texto com o nome do Pokémon. Então eu posso até voltar aqui, copio, jogo para cá. Isso, exatamente assim que a gente precisa. Só antes da gente continuar, eu tô vendo que a gente vai precisar colocar, porque isso aqui vai ser cada um card dessa maneira, né? A gente vai precisar de colocar mais uma outra view por volta, porque a gente vai replicar isso daqui várias e várias vezes, tá? Então eu preciso colocar mais uma view aqui por volta de tudo, né? E essa view a gente vai ter o estilização dela, tá? Então eu preciso colocar ela aqui e vamos colocar só footer mesmo, porque ela vai englobar todos os cards aqui. Então, muito bem. Agora que eu fiz isso, eu posso simplesmente copiar o footer, levo lá para baixo e vou colocar ele em cima de todo mundo, né, para poder ficar aí na ordem correta de estilização. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, aqui nesse footer, a gente vai colocar um flex direction de row, um gap 15, align items centro e um justify content de space between, tá? Show, perfeito. Aqui no nosso footer card container, a gente vai ter uma largura de 88 e a gente vai ter uma altura de 88 também. Salvo, perfeito. Agora, dentro do meu footer card, a gente vai ter uma cor, que é o background color, na verdade, background color, e vamos lá buscar a cor, que é essa cor aqui, ó, F6, 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 copia. Será que é essa mesmo? Tá parecendo ser essa F6 mesmo. É, F6, F6, copio, levo para lá, salvo, beleza? Já tá aparecendo ali. Eu vou adicionar aqui agora um padding em todos os lados de 15, perfeito. Vamos colocar uma borda e vamos adicionar também a cor da borda, tá? Então, border color, hashtag F2, 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 salvo, tá lá. E por último, vamos a colocar um border radius de 4, por exemplo, arredondar os cantos. E é isso, né? A imagem ela ficou um pouco grande, mas aí o que que a gente pode fazer? Deixa eu fechar isso aqui também pode fechar, isso aqui também pode fechar. E aqui dentro do card, a gente só vai tirar esse styles aqui, ó, para a imagem ficar um pouco menor. E aí assim, ela vai ocupar certinho ali, tá? E para você ver como que realmente vai ficar, agora a gente pode fazer o seguinte, ó, eu copio tudo essa estrutura aqui, copio, colo aqui, salvo, olha só, colo de novo, salvo, pronto. Agora sim a gente tem as evoluções ali da maneira correta. É claro que isso aqui depois vai virar um botão, mas já está usual para o que a gente precisa, né? E obviamente também que essa tela ela vai ser um modal, né? Então ela vai subir e vai aparecer as informações ali. Beleza?
Então é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu finalizar essa aula de hoje, tá? Eu fico muito grato pela sua atenção. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um comentário, compartilha com seus amigos. Valeu e até a próxima.